No Brasil, nós temos aí difundido a ideia de que a ciência é o conhecimento de excelência. Então, para o conhecimento de excelência, vai-se então aonde a ciência está nas universidades, tá certo? Aí o que acontece? Eu quero fazer um parêntese aqui. Esses primeiros cursos foram abertos pelas instituições particulares de ensino. Tá? Por quê? Por que a naturologia chega primeiro às instituições particulares e não às instituições públicas de ensino, que são, na nossa sociedade, reconhecidas como centros de excelência da ciência? Tá? Por conta da pesquisa, por conta da divulgação e da produção do conhecimento. Porque as universidades particulares têm um link direto com essa questão mercadológica, né? E uma flexibilização nesse sentido para a introdução de novos campos e áreas do saber que as universidades públicas, onde o conhecimento de excelência, né, digamos assim, às vezes esbarra e impede a aceitação de novas áreas do conhecimento. Isso parece uma contradição, um paradoxo, mas infelizmente isso é uma realidade. Né? Para a naturologia, por exemplo, chegar hoje a uma instituição pública, o caminho é muito mais difícil do que chegar numa instituição particular de ensino. Tem muitas barreiras para serem quebradas dentro das universidades públicas sobre a ideia de conhecimento e qual conhecimento é possível, então, de estar na universidade e qual conhecimento, então, não deve jamais chegar nem na esquina das universidades. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar num país pobre, em que o ensino público e gratuito não chega a todo mundo, né? E que a via, digamos assim, acaba sendo as instituições particulares de ensino, tá certo? Que, via de regra, não estou querendo generalizar, elas têm, ao abrir estes novos cursos, um foco muito mais na atuação profissional no mercado do que com a própria discussão do conhecimento em si. Né? Isso não é tão visado quanto a questão profissional, que acaba sendo mais visada. Bom, e aí, por que é só uma contextualização rápida? Por que então a gente está vendo surgir, né, este boom aí para as medicinas alternativas, complementares? Tá? Eu adoto aqui a ideia de crise de percepção e de paradigmas que o Capra desenvolve nos livros dele, principalmente no livro Teia da Vida. O Capra não é o único autor que vai dizer que este final do século XX, esses últimos 30 anos do século XX, são os anos de maior tensão e questionamento dos modelos e paradigmas econômicos, políticos, intelectuais vigentes. Mas é um autor que fala bem especificamente numa crise de percepção. Né? Ele diz assim, olha, desde da física quântica, nós temos um questionamento gradual e compassado a respeito dos valores e dos modelos no qual essa sociedade global, mundial, então eu não estou pensando especificamente um lugar, vem se apoiando. Né? Esse modelo, diz o Capra, parece não estar dando conta mais das questões que este mundo globalizado, superpovoado, superpoluído, super cindido, tá? Está passando. Ele culpa, digamos assim, os modelos econômicos, sociais, intelectuais, por esta questão. E aí eu pego essa visão do Capra de crise de percepção e paradigmas e enxergo ela também especificamente na área da saúde. A saúde não é a exceção para que a crise que acontece globalmente não a atingisse. Então eu identifico também uma crise de percepção e de paradigmas dentro da
área da saúde. Tá? E aí, ela é como um efeito deste movimento que está fazendo uma crise mais generalizada. E a respeito disso, nós podemos pontuar aí duas questões importantes, que a partir da década de 70, nós temos um incentivo da Organização Mundial da Saúde para o reconhecimento e a validação das práticas, terapias e medicinas alternativas e complementares dentro dos sistemas oficiais de saúde. A OMS, já desde a década de 70, incentiva os governos para que este reconhecimento e para que esta aceitação das práticas aconteça. Né? Junto com a OMS, eu pontuo uma outra situação, que são os encontros internacionais, dos quais vão saindo as cartas internacionais de saúde desde 1975, se eu não me engano, é a de Alma Ata, a primeira, né? Acho que a Adelaide é da década de 80, em que, a partir dessas cartas e deste movimento, uma coisa extremamente importante acontece, é o questionamento do conceito de saúde. Tá? Por quê? Porque, até então, o conceito de saúde, ele estava vinculado à ideia de oposição. O que é saúde? Ausência de doença. Ponto. Então, para eu pensar na saúde, eu tenho necessariamente que pensar no seu oposto, a doença. Tá? E se a gente examina um modelo médico curativo, tá, que nós temos na medicina científica, o que a gente vê neste modelo, via de regra, não posso generalizar, não é a preocupação com a saúde, é a preocupação com a doença. Tá? Você não tem acesso ao sistema de saúde no nosso país se você tiver saúde, só se você tiver doença. Ninguém vai para o hospital porque tem saúde. Ninguém vai para o posto médico porque tem saúde. Você só chega a essas instâncias porque você está doente. Tá? Então, as cartas estão propondo uma mudança no que eles vão chamar de conceito positivo de saúde. O que é o conceito positivo de saúde? É enxergar a saúde não como ausência de doença, mas como um conjunto de questões que podem ou não implicar diretamente na vida do indivíduo para levá-lo ou não ao adoecimento. Então, nível social, nível econômico, questão ambiental, psicológica, emocional. Tá? É um pouco dentro dessa história do conceito positivo de saúde que aquele questionário RUCOL foi pensado. Vocês conhecem o questionário RUCOL? Tá? Lá no RUCOL você vê 7 níveis para trabalhar um pouco essa questão, e esses 7 níveis estão pensados nesse conceito positivo de saúde. Quer dizer, o que é saúde? Bom, saúde é tudo que engloba e que envolve a vida do ser humano, né? Que é um pouco diferente, muito, de pensar o conceito negativo de saúde como ausência de doença.